Olá pessoal, então vamos dar seguimento ao diagrama unifilar, tá? Então vamos pegar os últimos aspectos agora aqui. Ainda tem mais alguns itens que eu estou terminando para a gente fazer literalmente um projeto único, né? Mas nós estamos fazendo tipo projeto passo a passo, né? Então a gente vai estar fazendo um pedacinho, vocês já fizeram a parte de iluminação, já calcularam a demanda, né? Então a gente vai estar consolidando depois tudo isso aqui como se fosse um único projeto. Em grande parte isso aqui, pessoal, a gente vai acabar falando também sobre a questão da queda de tensão, né? Se um fio for muito longo, acontece, com certeza ele vai ter uma queda de tensão, né? Coloquei a norma agora aqui, tá? Para dentro de uma residência, basicamente essa queda ela é quase que insignificante, tá? Então a gente tem que estar verificando isso daí. Mas também vamos verificar também, fala dimensionamento dos condutores, né? Acontece, fala por onde que a gente vai estar passando isso daí. Mas já vai colocando já na sua ideia, né? Tá? Para a gente ter, falar uma noção de queda de tensão. Se for fazer um projeto industrial, a gente tem que considerar isso daqui também. O cálculo da queda de tensão, pessoal, né? Ele tem aqui, tem até um valor, uma porcentagem, o valor acontece de uma tensão admissível, né? Que claro que se a tensão cair além daquilo ali, o equipamento não vai funcionar direito, né? Tá? Então nós temos a tensão que o circuito tem, a corrente dentro do projeto, e o comprimento acontece, fala, ele é dado em quilômetros, tá certo? Muitas vezes essa queda de tensão a gente nem precisa calcular ela já vem tipo a própria especificação do próprio fabricante para a gente estar fazendo nos cálculos. Para calcular a correção de corrente, né? A gente calculado em circuitos, a gente vai ter que verificar primeiro a planta, a representação gráfica dessa fiação, por onde que todo o caminho que essa fiação passa, certo? Verificar cada circuito se ele está individual, acontece se eles estão feitos juntos, grupos com eletrodutos, né? Então a gente define o trecho que possui a maior número de circuitos agrupados, tá certo? Que deve ser fala igual ou superior a 1, tá? Então nunca tenha falar colocar assim, não faça todos os agrupamentos apenas em um único circuito. Então, vamos ver agora aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, onde eu tenho o circuito, um exemplo, dentro do meu circuito 1, tá certo? Aí você pode ver que eu tenho aqui algumas lâmpadas, né? Então, vamos marcar aqui, vamos grifar aqui assim, tá? Então, dentro do meu circuito 1, ok? Aqui, ó, peguei todas essas lâmpadas, tem mais essa outra lâmpada aqui assim. Então, pessoal, eu tenho aqui, eu tenho três agrupamentos, circuitos agrupados, acontece, para fazer isso daqui. Bom, então no 2 eu tenho 2, no circuito 3, né, que são as tomadas, eu tenho 3 agrupamentos de circuito por, né? E assim por diante acontece, claro, que tem que ser, né, um negócio sempre superior, maior que igual a 1, certo? O circuito 5 acontece que eu vou ter tomadas específicas, pode ver que ele só está dentro do mesmo ambiente, né? Então todos eles estão ligados praticamente juntos, né? Tá? Mas são 3 tomadas que nós temos ligados aqui nesse nosso diagrama unifilar. Tá? Com base na quantidade de circuitos agrupados, né, eu tenho um índice chamado fator de agrupamento, que depois a gente vai acabar entrando na questão da correção da corrente. Tá? Então, a minha corrente corrigida, que é o que nós vamos calcular agora aqui assim, tá certo? É a corrente calculada, aquela que a gente veio fazendo, acontece nas outras partes da matéria, tá? E aí, pessoal, a gente vai acabar entrando com o fator de agrupamento aqui nessa parte das contas, tá? A gente vai precisar de duas tabelas aqui em cima aqui para calcular, fala o FTC e o FCA, tá certo? Para a gente estar colocando, poder fazer um cálculo. Ainda falando sobre o fator de agrupamento, né? Eu tenho que ver a questão sobre isolação, tá certo? Então aqui foi feita uma tabela que de acordo com a temperatura acontece, fala, eu tenho aqui o fator de isolação, né? Eu tenho tanto aqui com o PVC,
quanto nós temos um outro material, tá certo? Que chama o EPR e o XLPE, tá? Então eles se diferem na tabela, né? Tá? Em torno de 30 graus, né? O FCT vai ser em torno de 1, tá bom? O nosso fator aqui vai ser em torno de 1. Então, pessoal, vamos agora literalmente refazer aquela tabelinha que tinha lá do banheiro, cozinha, né? Tudo isso daí, tá? Então, quando a gente fez todos os cálculos lá das correntes dos circuitos, né? Elas acabaram dando, acontece, fala aqui as correntes, tá certo? Que nós fizemos tudo na parte dos cálculos lá. Ok? A corrente completa. Ok? Tá. Então, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter agora, aplicando aquela fórmula lá, eu vou ter a minha corrente corrigida. Ok? Tá? E aqui feito, pessoal, separado por ambiente. Então, a corrente calculada foi 3,31 e vocês podem perceber que a corrigida para dentro daquele meu circuito vai ser 4,73. Em alguns casos, como é a potência aqui, fala o valor total, né? O FCT e o FCA, praticamente eles vão acabar se linearizando, né? Tá? E aí vai acabar ficando na mesma posição. Mas isso aqui é sempre, lembrando, isso aqui é uma previsão. Que vai, volta e fica na mesma lá, né? Voltou lá no final, tá? Mas a questão é o seguinte, pessoal, eu tenho que verificar o dimensionamento, acontece, da minha fiação, né? E também se ela for de cobre ou for de alumínio, né? Qual que é vou colocar assim, qual que vai ser tipo o dimensionamento desse cabo. Por isso que nessa hora a gente entra a correção. Por quê? Porque você está especificando um fio muito fino e a corrente que você estava calculando era para 3 e você vai acabar utilizando 4. Isso tem uma diferença, eu tenho que utilizar um fio adequado para cada um desses casos, tá bom? Separando isso daqui por cômodo. Tá, então com base, pessoal, nos circuitos lá, né, olhando o diagrama unifilar, né, tem que olhar com base naquilo lá. Então a gente calculou as potências, acontece, já temos agora aqui as correntes corrigidas e com base nisso, pessoal, tá? De acordo lá com a norma lá, acontece a gente tendo nessas tabelas aqui, tá? E também aqui a seção, todas as seções das medidas, acontece, da bitola do fio. Antigamente, pessoal, utilizava uma norma chamada AWG, tá certo? É uma norma muito comum fora do Brasil ainda, tá? Hoje, né, aliás, a norma AWG, ela tinha a ver, acontece, basicamente com quantidade de milímetros que tinha o fio, né? Que era fácil medir isso aqui, se você fizesse tipo de um paquímetro, né? Apesar que umas pessoas no olhômetro já conseguiam ver isso aqui. Atualmente é feito por seção de área, tá? Então eu tenho que olhar o fio de frente para mim, né? Antes eu olhava o fio do ladinho, agora eu estou olhando o fio de frente para mim. Parece que é o mesmo quadro, pessoal, mas não, agora o que acontece? Aí eu utilizar aqui a fase, o neutro e o terra, tá? Então, pessoal, tem as determinações dentro da norma que especifica para a gente, às vezes, que de acordo com a bitola, né? O nosso terra, ele tem que ter, isso aqui em umas bitolas menores, tá? Ele tem que basicamente ter a mesma seção, exatamente, fala do fase, né? E então, por isso que aqui os valores estão batendo. Se passar, exatamente, fala de um valor, acontece, fala maior, né? Aí você vai ter que fazer um cálculo, acontece, para essa nova seção do nosso terra. Pronto, agora o nosso diagrama unifilar, tá? Ele acabou recebendo os valores, inclusive com as potências, né? Colocadas, né? Você pode colocar ela em watts, né? Ou VA, pessoal. Bom, que você pode colocar de acordo com o tipo do equipamento, né? As fiações e também, pessoal, tá? Agora aqui a gente tem também as bitolas. Nos desenhos, fique muito atento, que é o seguinte, normalmente a tomada que fica mais próximo do solo, né, do chão, ela tem 30 centímetros, né? Aí a tomada média para 1,20 m, né? A tomada alta, né? Você fala, professor, por que eu coloquei uma tomada alta, né? Então, beleza, você vai instalar lá um ar-condicionado lá e você pode fazer uma ligação direta ou você ter uma tomada
você ligar o ar-condicionado, no ar-condicionado queimar, você não precisa desligar nada, você só tira ele da tomada, leva para o conserto, né? Acaba acontecendo isso daí. Se a tomada for 220, vai ter 2 risquinhos, né? E assim por diante. Tá? Eu sei que fica bem complexo, bem cheio, né? O diagrama unifilar, né? Mas isso aqui é importante e tem que ser fácil da gente estar lendo isso daqui. Então a gente vamos continuar vendo pouco a pouco aqui assim. Quis colocar um exemplo completinho aqui para a gente ter uma ideia, né, da coisa. Então vamos continuar vendo agora aqui. Então, pessoal, para instalações residenciais, tá? Os condutores não podem ocupar mais do que 40% exatamente do seu eletroduto, né? Apesar que em casa a gente tem mania de colocar aqueles corrugados, né? E se comprar um corrugado muito vagabundo, ainda é perigoso ainda rasgar, na hora que você está passando um novo fio. E eu sei, acontece que, porque eu já passei por isso, na hora que a gente estava passando a fiação dentro de uma casa lá, e o fio parava no meio, por quê? Porque tinha mais condutores do que dava, entendeu, pessoal? Então, de acordo com a norma lá. Professor, mas eu preciso passar 10 fios da minha casa para a casa da minha sogra, tá certo? Então, pessoal, o meu conselho, passe 2 corrugados já, entendeu? Para você distribuir, colocar 5 em cada, não vai passar os 10 num corrugado, por maior que você compre maior acontece, entendeu? Então é mais fácil você distribuir isso dentro do eletroduto, né? Ou corrugado lá, né? Tá? A diferença acontece que o eletroduto, normalmente fala, ele é rígido, né? E o corrugado é aquele todo amarelinho ou laranja, né? De acordo com aquele que vocês acabaram comprando aí, para estar passando a fiação. Tá? Mesmo assim, pessoal, eu tenho que verificar aqui a quantidade de condutores que eu tenho dentro do eletroduto, né? O número de condutores dentro do eletroduto. Aqui eu vou ter o tamanho nominal desse nosso eletroduto, né? E depois a secção dele, tá bom? Para a gente ter lá, então se eu comprar um para 2,5 lá, acontece, ele vai ter o tamanho nominal dele de 16, tá? Depois tinha um cálculo diferente agora que assim me fugiu agora a cabeça aqui, mas é só para vocês acabarem entendendo que tudo isso aqui, pessoal, está tudo dentro da norma. Peguei com base na norma, né? Tá? E tem que ler, evidentemente, para quem for trabalhar com isso aqui especificamente, só com isso daqui, né? Tem que ler certinho a norma lá. Um exemplo muito clássico, né, do quadro de distribuição, a gente vai ter que criar vários eletrodutos ali, e melhor, tipo, colocar assim, sei, 4, 5, acabei de fazer a parede, eu já vou quebrar a parede inteira, né? Então quebre a parede inteira, coloque cada um e separe isso daí feito em circuitos, né? Para você não ter ocupação máxima. Então, vamos ver aqui a ocupação máxima com base naquele nosso desenho lá, naquela planta daquela casa lá, pessoal, tá? Então, vamos analisar aqui a planta baixa. Então, no circuito 5 e 7, ele tem 3 condutores cada um. Então, a secção nominal, certo? Vai ser de 2,5. Se a secção nominal acontece desses fios é de 2,5, então o tamanho que eu vou ter que ter é de 16 milímetros aqui, ó. Tá certo? 1,6 centímetros vai ser o nosso eletroduto. Bom, no circuito 6, que eu estou ligando uma coisinha um pouquinho mais potente, eu tenho aqui 4 milímetros. Ok? Tá. Só que dessa vez aqui, ó, tá, deixa eu só pegar aqui a diferença agora aqui. E também vai ter o tamanho aqui, também de 16 milímetros. Pegando com base lá naquela tabela, né? Bom, e o circuito do quadro de distribuição, né, ele vai ter fios, pessoal, de 16 milímetros. Então, é 16 milímetros quadrados, tá? Então, o tamanho nominal desse cara agora aqui assim, ele vai ter 1 polegada, tá? 25 milímetros, né? Bom, vai ser de 1 polegada, vai acabar sendo o eletroduto. Tá? Isso aqui é de acordo com o manual, a gente fala da própria Pirelli, né? Tá, pessoal? Que faz bastante cabos, né? Tá? Então, eles colocam lá, se o fio tem
secção nominal 2,5 milímetros, né? Você pode considerar, pessoal, a área total dele, tá? 6,2 milímetros dentro. Por quê? Porque tem capa, entendeu? É tudo certinho dentro daquilo ali, então você pode calcular uma área que é assim maior para você estar podendo fazer o cálculo. Toda vez que você literalmente você aumenta esse dimensionamento, você trata isso daqui, por mais que você tenha que passar mais um eletroduto, né? Pelo menos você fica dentro da norma e garantia acontece e fala que a energia chegue corretamente e também contra riscos de incêndio. Tá? Temos também, pessoal, que pensar na taxa máxima de ocupação do eletroduto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quociente entre a soma das áreas das seções, com base naquela tabela lá, tá certo? Nas transversais, calculado com base no diâmetro externo, ó, por isso que é o diâmetro externo que eu estava falando lá, né? Certo? E depois a área útil da seção transversal do eletroduto, tá certo? Então, pessoal, ó, nós temos aqui o nosso eletroduto, certo? Para calcular a área dele, certo? Tá? Você tem a medida em diâmetro, tá? Então, ó, pessoal, eu não tenho medo de raio, pessoal. Eu tenho medo, acontece, fala do diâmetro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, tá certo? E para calcular a área, né, é aquele cara lá, é o PR francês, é o PR ao quadrado, tá certo? Para a gente poder calcular a área, ok? Para a gente calcular a área desse duto aqui, tá? Então, aí se tiver aqui, tem a ocupação. Se eu tiver só um fio, né, esse fio ocupar 53%, né? Se eu tiver 2, 3 ou mais, 40%, né, da ocupação máxima, tá certo? Você vai dividir um para o outro. Você vai pegar a secção dos fios, ok? E vai dividir, né, pela seção do eletroduto, né? Opa, eletroduto, né? Vai multiplicar isso aqui por 100, certo? E vai ter aqui uma porcentagem, né? O cálculo, por isso que é por 100, né? A gente calcular aqui a porcentagem que vai acabar dando disso daqui. Aqui, pessoal, em nenhuma parte aqui tem o corrugado, tá? Tudo colocado aqui na base de eletroduto rígido, né? Certo? Normalmente ele já vem rosqueável, né? Tá? Às vezes, quando eu precisei algumas vezes, a gente precisava cortar, aí você tem que ter o elemento para poder fazer a rosca, né? Tá? Para ficar certinho, para poder encaixar perfeitamente, né? Então, aqui tem a área útil, né? Que tem que ser, por exemplo, para 3 cabos, né? Tá? E aqui ele mostra já no cálculo, né? Qual que é o diâmetro nominal mínimo que você vai ter que utilizar para estar passando, ok? Tá? Então você já vai calculando aqui assim isso desse carinha aqui, né? Bom, para poder fazer, lembrando que a área novamente é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, bom? Então vamos ver como é que fica lá no trecho lá do nosso circuito, né? O trecho A e o trecho B, separado aqui assim em duas partes, né? Certo? Então, se eu tenho três cabos de 1,5, né? Que ele vai virar 6,2, né? Então eu tenho que fazer aqui a multiplicação dele aqui, tá certo? Tá? Aqui são mais 3 desse daqui, mais 3 desse outro aqui, né? São todos os fios aqui, né? Aqui 1,5, 1,5 e depois 2,5, né? E eu faço a soma, pessoal, então aqui deu 64,5. No outro aqui era 1,5 e 2,5, né? Isso aqui deu, ó, pode ver que o tamanho é bem diferente, né, pessoal, tá? Então você deu aqui 49,5. Tá? A gente calcula isso aqui, pessoal, por trecho, né? Então no circuito 1, 1A e 3, né? Então, com base naquilo lá, deu 64,5, né? Olhando naquela tabela lá da norma e também depois com base aqui, né? O slide acabou até esquecendo depois de trocar um número, como eu dividi isso aqui em duas partes, né? Certo? Mas tem a tabela de ocupação máxima. Então, de 64,5 eu vou ter que considerar aqui 81, tá? E aí a gente vai ter um de 20 milímetros.
O de 54,9 a gente vai ter que entrar ele já na faixa, né, que ele vai acabar entrando entre 50,7. Vou ter que ter 16 milímetros, né, que tem que ser o nosso eletroduto. Então aqui, pessoal, ficou numa tabela única, né? Para os circuitos terminais 1 e 3, eu vou utilizar o de 20, 2 e 4, 16, 5 e 7, 16, no 6 o 16, né? E para a caixa de distribuição, eu tenho que utilizar um de 25. Bom, pessoal, 25 é 1 polegada, pessoal, não é eletroduto nem tão grosso assim, mas é dependendo da quantidade de fios que você tem dentro dele, ok? Então, para ficar facinho lá, então, para a caixa de distribuição, eu vou utilizar 25, né? E para o restante da instalação, eu posso acabar comprando tudo de 20, né? Por tinha 16 lá, tudo isso daí. Não, pessoal, depois tem que comprar rosca para o 16, tem que comprar tudo isso daí, entendeu? O de 25 não tem, porque se você aumentar todo para o de 25 também pode ser uma solução, tá? E tem que ver se a solução se ela vai acabar sendo econômica, porque você vai ter que ter curva, vai ter que ter uma série de coisas. Se você tiver o de 16, 20, 25, e de repente faltar um, aí você tem uma curva de 16, você precisa de uma curva de 20, né? Tá? Então tem que pensar também, ó, fatorzinho econômico para que a coisa também seja mais fácil. Então é só você ter um determinado padrão, é um pouco mais simples, né, para você ter tudo isso daí. Agora aqui separado por circuito, né? Para a gente tá quase fechando, né? Então, para o primeiro circuito lá ficar vários de 20 e o último lá o de 25, só que isso aqui não tem como escapar, não tem como diminuir ele não, tá? Então utilizar ele dentro da norma. Então aqui, pessoal, isso aqui todo mundo já sabe que isso aqui vem do material lá, né? Agora até me fugiu o nome, mas quem preparou esse material, pessoal, faz parte do grupo da Pirelli, tá? Prismium, uma coisa assim, né? Faz parte do grupo da Pirelli. Esse material é muito bom, ele detalha e desenha todas as coisas para ficar sabendo o que é cada nome de cada coisa, né? Tá? Então eu coloquei aqui o exemplo dos eletrodutos, né? É legal que as emendas dele já vem tipo esse cara aqui com duas roscas aqui assim, né? Isso aqui é uma boa garantia, né? Então tem luva, tem arruela, tem que comprar uma série de itenzinhos dentro disso daqui, né? As caixas de derivação, pessoal, onde literalmente isso aqui pode tá chegando, né? Tá? Eu cheguei a ver tipo equipamentos bem bacanas, mas eles são equipamentos importados. Tudo, pessoal, se encaixa assim com uma facilidade, com um jeito simples, entendeu? Permitindo que isole completamente de ambientes externos, que entre água acontece, com buchas. Ele tem tipo uma bucha na hora que você rosqueia o cabo. Essa bucha ela vai apertando no cabo, pessoal, e não entra mesmo, tá? Tipo, se bobear, eu não sei nem se entra ar. Porque depois que você fecha até tipo dentro de um quadro de distribuição ali, que acontece? Acho que nem passa ar nesses eletrodutos, tá? Então aqui, ó, num desenho simples, pessoal, para você já ter uma ideia de quantas curvas você vai acabar precisando, quantos eletrodutos, né? Se você vai colocar uma caixa de derivação, onde você vai colocar essa caixa de derivação, ou você vai tipo passar direto, né? Tá? Então aqui, pessoal, olha aqui, ó, aqui é um exemplinho aqui que fica quase que um 3D, né? Apesar que é um 3D um pouquinho mais apenas desenhadinho, né? Mas é uma ideia para a gente ter exatamente falar quantas a gente vai ter que comprar realmente, né? Para não comprar com sobra, né? E também não comprar com falta, né? Nada pior que você estar fazendo uma instalação completa, a obra parar só porque está faltando às vezes uma curva de 90, tá? Essas curvas elas são bem abertas, né? Para que o cabo passe com facilidade, ok?